Gente, boa tarde, bem-vindos. Bom dia de tarde, como eu gosto de falar. Temos aí mais uma aula de suporte de matemática para as questões da AP de segundo bimestre. Esse trabalho, hoje, vai tratar das questões 3 e 4. Na semana passada, a gente tratou das questões 1 e 2, e parece que a gente está conseguindo trabalhar de forma vertical. Quando a gente fala de forma horizontal, eu estaria trabalhando só com questões de sexto ano, com alunos de sexto ano. Só com questões de sétimo ano, com alunos de sétimo ano. Só questões de nono ano, com alunos de nono ano. Isso é um trabalho horizontal. O que a gente está fazendo? Um trabalho vertical. Então, tem alunos de sexto, sétimo e nono ano aqui. E a gente está trabalhando duas questões do sexto, duas questões do sétimo, duas do oitavo e duas no nono. E eu acho que está ajudando vocês mais. Hoje tem uma novidade para alguns de vocês, que é a questão da função. Eu percebi isso ontem com alunos de oitavo ano. Então, para alguns alunos de oitavo ano, trabalhar com função é uma novidade. Só para ilustrar um pouco, uma conta de restaurante é uma função. A gente paga, num restaurante por quilo, a gente paga o quanto a gente come. Come mais, paga mais. Então, é em função da quantidade de quilos ou gramas que a gente come. Por exemplo, a taxa de pagamento de um Uber, ele também é em função de qual quilometragem a gente percorre. No caso do frete de uma mercadoria que está chegando para nós, às vezes a gente tem que pagar o frete e tem dois fatores, em função do peso e em função da distância. Quanto maior o peso daquilo que eles vão entregar para nós e quanto mais quilômetros eles percorrerem, mais frete a gente vai pagar. As duas questões finais, elas tratam aí de fazer uma leitura desse tipo de situação, né, de função. Então, essa seria a aplicação. Aqueles verbos importantes lá, identificar a situação, operar a situação e aplicar, né? É isso que a gente precisa tentar fazer. E a aplicação da função tem esses exemplos que eu falei para vocês. Então, vamos lá. As orientações iniciais, elas são as mesmas. Então, questões de 3 e 4, de forma vertical, e dessa forma, se a gente consegue compartilhar o como a gente pensou, como a gente fez, qual é a estratégia utilizada, acho que todo mundo aprende. E não tenham vergonha de falar que não sabe, não tenham vergonha de perguntar, não é? No caso, às vezes o enunciado não está claro, às vezes eu falo não está claro, então a gente vai esclarecendo e tentando descobrir aí quais são as pistas para chegar na solução. É isso que a gente deve estar tentando buscar. Então, resumindo, como pensou. Se a gente compartilha isso, é bom para nós. Um outro argumento aí sobre o trabalho vertical é nas famílias, né? Geralmente, um pai, ele faz um trabalho vertical. Se ele tem 3 filhos, dificilmente é trigêmeos, né? Ele trata com 3 filhos de idades diferentes e faz um trabalho vertical com esses filhos. E então existe na natureza algumas situações que a gente faz trabalhos verticais. Isso é legal. Talvez alguns irmãos não gostem, né? Mas a gente vai aprendendo a lidar com isso também. Virando a página aqui. Então, vamos lá. Questão 3. Gente, ó, antes de responder, uma orientação para a aula de hoje, que eu acho super importante, é controlem a ansiedade. Talvez vocês batam o olho e já acham que sabe a resposta. Aí,
dá um break, espera um pouquinho, respira e olha a questão de novo e pensa um pouquinho na estratégia que vocês pensaram, né? Então, nas questões de hoje, eu acho que precisamos controlar a ansiedade. Geralmente, em matemática, ficar muito ansioso leva ao erro. Então, vamos cuidar disso, né? Questão 3. Cada unidade de reta, não é, foi dividida em 4 partes iguais. Então, cada ele está dividido em 4 pedaços. Observando-se os pontos destacados na reta, é correto afirmar que os pontos A, B e C são, respectivamente, quais? De qual alternativa? Então, olhem direitinho lá, né? Vocês já pensaram numa resposta, e, às vezes, na ansiedade de falar a resposta, a gente acaba indicando, né? Porque isso acontece muito quando a gente acha que a questão está muito fácil. Então, dá uma pensadinha, reflete, respira, e aí começa a colocar a resposta. E na nossa dinâmica aqui, a gente aguarda 2, 3 respostas, e a gente começa a compartilhar como pensamos em relação ao resultado dessa resposta. Então, o que vocês acham? É alternativa A, B, C ou D? Não sintam vergonha de repente, falar assim, eu acho que é tal, mas eu não tenho certeza. O Arthur, né, ele colocou alternativa A. Então, vamos aguardar aí mais 2 respostas. Camila A. Mais uma. Não tenho vergonha de falar assim, professor, eu acho que eu não sei, mas eu acho que é tal. Pegadinha? Não, não é pegadinha, não. Juan Pablo, boa tarde. Anthony mudou a resposta? Não. Vamos lá de novo. O Arthur colocou a Camila colocou a e Anthony colocou a B. Agora, eu queria saber de vocês, então, se a gente já tem 3 respostas, como é que vocês pensaram? Por que quem falou a acha que é a A, por quê? Quem falou que é a B, acha que é a B, por quê? Ou o que foi que enxergou para levar para essa resposta? Não é pegadinha, não. Se vocês tiverem esse sentimento de pegadinha, aí vocês me falam por que vocês acham que é pegadinha também. Porque aí eu vou entender melhor quando vocês falam da pegadinha.
Mas em todas essas questões de hoje, eu não senti que tem pegadinha, não. Arthur, por que que você acha que é A? Camila? Ou Anthony, por que que você acha que é a B? Eu vou ajudar vocês, então. Ó, cada unidade, ou cada um, foi dividido em 4 pedaços. Vocês podem ver lá, ó, de 0 a 1 é uma unidade. E tem 4 pedacinhos ali. De 1 a 2 é mais uma unidade, que também foi dividida em 4 pedacinhos. Eu vou aguçar vocês e falar de novo do chocolate, né? A gente pode falar que a gente tem um chocolate que foi dividido em 4 pedaços, né? No caso do ponto B, fica muito claro onde ele está, não é? O ponto B tem valor 1 lá naquela reta. Ele é 1 inteiro. Aí quem respondeu A ou B respondeu corretamente. O ponto B está no ponto 1. As alternativas C e D mostram o ponto B em outro lugar. 4/3 na alternativa C, então cai fora. E B valendo 4 na alternativa D. Então também cai fora. Porque está lá muito claro que B está na posição 1. Então, é a A ou é a B? Agora, como que a gente decide se é a A ou é a B? Se aqui a gente tem duas respostas. O pessoal está caindo. Ó, de 0 a 1. A Letícia voltou. Boa tarde. De 0 a 1 tem 4 pedacinhos, não é? De 0 a 1, na metade, a gente tem o 0,5. Depois, na metade do 0 a 1, a gente tem o 0,5. E na metade do 0,5, a gente tem o ponto A. Então, ele é um número menor que 0,5. Ou a gente pode pensar numa fração. Tem um inteiro que foi dividido em 4 pedaços. E, então, o ponto A, ele pega um pedaço de 4. Aí a gente pode afirmar entre A e B qual que é a resposta. Alternativa A e alternativa B. Legal, a Camila voltou, Letícia voltou, Anthony voltou. A Camila reafirmou pela A. Eu vou falar a resposta. Então, ó, se a gente tem um inteiro e a gente divide em 4 pedaços, cada pedaço é 1/4. Então, o ponto A, ele está no 1/4. A gente caminha mais um pedaço, 2/4. Depois mais um pedaço, 3/4. E caminha mais um pedacinho, 4/4.
4 dividido por 4 dá 1. E é um 1 inteiro onde está o ponto B de bola. Então, a gente já tinha visto que o ponto B, com certeza, está no lugar 1. Então, era a alternativa A ou B. Agora, o ponto A, ele está no primeiro quarto. Foi dividido em 4 pedaços. O primeiro quarto é 1/4. Então, é a alternativa B. Correta é a alternativa B de bola. Tá claro para vocês isso que eu falei? Alguém quer perguntar algo? Tudo bem aí para quem pensou que era A? Porque se tivesse dividido em 10 pedaços, aí estaria correto, é 0,1, 1/10. Né? Mas ele está dividido em quartos. E o ponto C, para tirar a diferença, ele é um inteiro e mais 3/4. Ou, se um inteiro é 4/4, e a gente caminha 1/5, 1/6 e 1/7, então o ponto C é o 7/4, como está ali. Então, eu vou virar a página, gente. Questão 4. Qualquer coisa a gente pode retomar, tá bom? Então, não esqueçam de anotar, não esqueçam de fazer o registro de vocês, e se vocês puderem depois abrir essas anotações amanhã ou depois, aí vocês vão ter certeza que o que vocês anotaram é o suficiente para que vocês possam rever cada uma dessas questões. E a nossa sugestão sempre é que vocês tenham um caderno dedicado para AP de matemática e um caderno dedicado para AP de português. E esse caderno, para vocês, vai durar, para quem está no 6º ano, vai durar 4 anos, porque vai ter questões da AP de 6º, 7º, 8º e 9º. Para quem está no 9º ano, é um caderno que já dá para, na primeira semana de aula do ano que vem, eles cobram esse conhecimento de vocês. Não sei se vocês lembram, aqui no estado de São Paulo, toda primeira semana de aula, ele tem lá uma avaliação de entrada. Essa avaliação de entrada, as aulas nem começaram e vocês já estão fazendo prova. O que eles estão querendo avaliar? Eles estão querendo avaliar o conhecimento do período anterior. Então, virando a página e falando da 4ª questão. É uma questão parecida, gente, ó. Uma reta numérica foi dividida da seguinte forma, né? Então, ela é como se fosse uma régua, né? Que tem lá, vamos supor, 4 centímetros. Mas fiquem atentos aí que lá na questão anterior, cada unidade foi dividida em 4 partes. Vejam aqui que foi dividida em uma outra quantidade, que vocês precisam observar para poder responder, né? Então, as marcações A, B e C correspondem, respectivamente, a qual das alternativas, A, B, C ou D? Não é? Se a gente, na ansiedade, pensa numa régua normal, a gente vai responder pensando na régua normal. Mas essa divisão aí de cada inteiro, ela não foi feita em décimos, ela foi feita de uma outra forma. Então, aí, vocês precisam contar e verificar aí o que está acontecendo. Anthony respondeu, C. Camila, C. Mais um.
Alguém pensou diferente? É isso mesmo? Se observar direitinho lá onde está o ponto A, isso, Juan, C. Se observar ali, nesse caso, essa questão ficou muito fácil. O ponto A, ele está na metade do caminho entre 0 e 1, não é? Então, se de 0 a 1 e 1 é 1 inteiro, o ponto A, ele está na metade do caminho, ele é o quê? Meio. Então, ponto A valendo meio, só a alternativa A. Opa! Ah, vocês responderam C contando os pauzinhos como se fossem décimos. Ah, entendi. Gente, ó, o ponto A ele está na metade do caminho, então ele vale meio. Porque cada inteiro lá ele está dividido em 8 pedacinhos. Será que essa foi uma pegadinha? Vocês contaram cada pedacinho como décimo. 1, 2, 3, 4. E viram lá, o A, ele está no quarto, na quarta marca ali. E aí vocês colocaram a alternativa C, 0,4. Mas não está dividido em décimos, gente. Está dividido em quantos pedacinhos lá cada inteiro? Na alternativa anterior, ele estava dividido em 4 partes iguais. Cada inteiro em 4 partes iguais. E aqui, ó, nessa questão, cada inteiro está dividido em quantas partes? Anthony contou 9. Ó, eu vou falar do chocolate de novo, não é? Aí o Anthony, ele contou as marquinhas, né? Se a gente tem um chocolate inteiro e faz essas marcas e depois reparte esse chocolate, ele não vai ter 9 pedaços. Quantos pedaços ele terá? Contem lá os pedacinhos. 7? Ó, 1, 2, 3, 4. 4 pedacinhos até o A. Depois do 4, tem mais 1, 2, 3, 4. Mais 4 pedacinhos. Então, a gente tem o quê? 8 pedacinhos. Temos 8 pedaços. Então, cada inteiro foi dividido em 8 pedaços. E se de 8 pedaços, onde está o ponto A, a gente pega 4 pedaços, né? Se tivesse dividido em 10 partes, o A seria o 0,4, como vocês pensaram aí. Mas como ele está dividido em 8 partes, e a gente pegou 4, a gente pegou metade, é a alternativa A. B, desculpa. O ponto A é a alternativa B. É na alternativa B que a gente tem o valor meio. E onde está o ponto B lá, se a gente contar os pedacinhos, naquele lugar eu tenho 7 pedacinhos. Aí falta o 8º pedacinho para chegar a 1. Então, se tudo foi dividido em 8, e eu peguei o ponto B ali, então, até chegar no ponto B são 7 pedacinhos, 7 oitavos. Tem duas associações possíveis. Eu vou lembrar da aula passada. Ontem eu não lembrei da aula passada, mas eu vou lembrar da aula passada. Da aula passada, a gente falou da pizza. Se vocês comprarem uma pizza grande, uma pizza gigante, a pessoa, o pizzaiolo lá, ele corta para nós a pizza em 8 pedaços. Depois, se a pessoa come um pedaço, é 1/8. Se ela come 2 pedaços, é 2/8. Tem alguém ligando aqui, acho que é algum aluno que não está conseguindo entrar. Eu vou interromper um pouquinho.
A ligação caiu. Então, voltando para a pizza, comi um pedaço, é 1/8. Comi 2 pedaços, é 2/8. Ou 2/8, simplificando a parte de cima e a parte de baixo por 2, vai dar 1/4. 2 pedaços, a gente come 1/4 da pizza. Eu posso comer 3 pedaços, eu como 3/4. Se eu comer 4 pedaços, 4/8. Se a gente comer 4 pedaços da pizza, que tem 8 pedaços, 4/8, simplifica, dá meia pizza. Ou a gente pode ter aquela brincadeira lá, uma pessoa ganha aposta, ela come 7 pedaços e você fica com uma só. Então, 7/8 para alguém e 1/8 para outra pessoa. 7/8 para um guloso e 1/8 para outra pessoa. Essa é uma ilustração. O que eu falei ontem, eu tenho um carro que agora é o Kwid, tenho o carro anterior que era um Siena, e tem um carro anterior ao Siena que era um Versa. Se a gente olhava lá no marcador de gasolina, era um gráfico de 8 marcas. Então, a gente vai controlando. Às vezes, antigamente falava assim, eu tenho meio tanque de gasolina. Aqui o mostrador estava na metade. Eu tenho só 1/4. Né? Então, ele estava lá na posição 1/4. Hoje, como está dividido em 8, né, assim, 2 pauzinhos, é 2/8, ou 1/4 de tanque. 4 pauzinhos é 4/8, ou meio tanque, e assim por diante. E essa régua, ela tem um pouco esse raciocínio. Larissa, boa tarde, bem-vinda. Obrigada, desculpa a demora, era meu Wi-Fi, meu celular tinha descarregado. Não, tudo bem. Qual é a tua turma, Larissa? Sexto. Legal, obrigado. De nada. Então, a gente está vendo a segunda questão de hoje. Então, isso está sendo gravado. Amanhã ou depois vocês podem estar revendo. E aproveitando, gente, eu tenho um problema particular na semana que vem, sexta-feira. E aí, eu não vou poder dar essa aula na sexta-feira da semana que vem. Então, o que eu vou fazer? Essa gravação, na semana que vem, ela será na quinta. Então, na sexta-feira, eu disponibilizo a aula para vocês. Né? Então, aí, vocês tentem assistir a aula, espero que ajude, né? Não sei se alguém já viu aqui os vídeos que eu tenho mandado, mas eu gosto dos vídeos porque, no meu caso, se eu assisto uma live e, de repente, tem algo que não ficou claro para mim, eu vou naquele ponto da live, né? Por exemplo, eu não vi direito a questão 1. Então, eu vou lá para o início da live e vejo a questão 1. No meio da live, alguém falou sobre um determinado autor. Eu vou naquele ponto da live e ouço a pessoa falar daquele autor novamente. Então, textos em português, textos de questão, é muito legal ler e reler. E em relação a aulas gravadas, também é legal ver e rever, tá bom? Então, eu vou para a próxima questão. Qualquer coisa, não deixem de perguntar. Para desenvolver a habilidade da soma de números inteiros, então, existem 4 operações: soma, subtração, multiplicação e divisão. As 4 operações básicas. Depois vocês já sabem que existem outras operações, né? Aqui ele quer que a professora vai verificar agora é a soma. Então, uma professora elaborou diversos envelopes que os estudantes escolheram ao acaso e deviam dar o resultado da operação. Um estudante retirou o envelope com os números mais 18 e menos 42. Então, a soma, né, desses dois números, o resultado dessa operação é... Qual a alternativa, gente? Questão 3 de hoje.
Juan, legal. B de bola. Primeira resposta, mais duas. Na dinâmica que a gente está fazendo, a gente aguarda mais duas respostas, pelo menos. A habilidade que está sendo investigada é a soma. E esse aluno tirou o envelope, o primeiro envelope com o número mais 18, e o segundo envelope com o número menos 42. Então, ele precisa fazer a soma desses dois números. Quando esse aluno somar esses dois números, ele vai chegar em qual resultado? Temos uma resposta, estamos aguardando mais duas. Maria Fernanda, boa tarde. Cadê respostas? N e B. Eu vou falar, então, da teoria. Gente, a gente tem duas regras de sinais. Uma que é para soma e subtração. A gente pode falar assim também, um outro jeito de falar, a gente pode falar que a operação é soma. E dentro da soma, a gente tem adição e subtração. Tudo bem? Aí tem uma regra de sinais. Aí depois tem uma outra regra de sinais, que é na multiplicação e na divisão. E nesse caso é a regra da soma. E falando da regra da soma, é assim: sinais diferentes, o resultado fica com sinal do número maior. O resultado fica com sinal do número maior. E como os sinais são diferentes, do valor maior, a gente tira o valor menor. Se os sinais são iguais na soma, eu conservo o sinal e agrupo os valores. Então, nesse caso, sinais diferentes. Então, a resposta, ela tem que ter o sinal do maior. Quem é o maior? O 42. Qual o sinal que está no número 42? Negativo, menos. Então, alternativa C e D, elas não são resposta, porque elas têm resultado positivo. Então, a gente teria que estar escolhendo entre o valor A e o valor B. Agora, como são sinais diferentes, e do valor maior eu retiro o valor menor, então aquele número 42, ele vai diminuir. Se ele vai diminuir, então ele não é 60, ele é 24. Então, quem respondeu B de bola, acertou. Parabéns aí, Juan e Anthony. Então, para deixar claro, essa é a regra da soma. A próxima questão, ela vai trabalhar a regra de sinais da multiplicação. Então, na multiplicação, a gente tem uma outra regra. Não estando claro, é só perguntar. Se a voz cortou, perguntem também. Se a conexão caiu, perguntem também. Vou virar a página, gente. Questão 4. Em um jogo, o estudante deve retirar ao acaso duas fichas contendo números inteiros e realizar a multiplicação entre eles. Quando a gente fala de números inteiros, é os números naturais dobrados, né? Todos eles também negativos. Os números naturais são só os positivos. Quando a gente fala dos números inteiros, são esses mesmos números também com sinal negativo.
né? Então, contendo números inteiros, tem números positivos e negativos. E realizar a multiplicação entre eles. Regra de sinal da multiplicação. Carlos retirou as fichas com os números -3 e -5. Ao realizar a operação, obtém-se qual valor? Sofia, boa tarde. Antônio respondeu D de dado. Se identificar aqui, questão 4. A gente, então, já tem uma resposta. D de dado. Letícia, D. Mais alguém? Hoje vocês estão tímidos, eu acho. Mas vamos lá. Regra de sinais da multiplicação e da divisão. Sinais iguais, sempre mais. Sinais diferentes, sempre menos. Como a gente tem lá -3 e -5, são sinais iguais. Então, a resposta vai dar um número positivo. Aí, como essa questão é fácil? Só nesse raciocínio da regra de sinais, a gente já chegou na resposta, não é? Sem fazer a tabuada. Cai a alternativa A, cai a alternativa B e a alternativa C. Por quê? Porque o sinal lá é negativo. E se a gente está fazendo uma operação de multiplicação de sinais iguais, é isso mesmo, alternativa D de dado. Então, menos com menos na multiplicação vai dar mais. E a tabuada de 3 vezes 5 é 15. Então, a resposta é mais 15. Legal, perfeito. Próximo parinho de questões. Questões 3 e 4 da próxima série. Vamos lá. Questão 3. Bento aprendeu que há frações que geram dízimas periódica. Ao observar a fração 52/900 avos, Bento calculou corretamente que a dízima periódica é A, B, C ou D? Questão 3 aí, gente. As questões anteriores não têm muita estratégia, mas nessa daqui a gente pode começar a pensar assim, qual foi a estratégia que vocês usaram. Lembrem-se que aqui vocês estão autorizados a usar a calculadora. Então, o que eu peço? Lápis, borracha, caneta, o caderno ou o diário de bordo e a calculadora, né? Quando a gente tem a calculadora na mão, vocês sabem que tudo fica mais rápido, a gente ganha celeridade, a gente ganha produtividade, não é? Numa sala de aula com calculadora, a gente pode fazer muito mais questões do que uma sala de aula sem calculadora, por exemplo. Mas, na situação da prova, não temos calculadora. E aí a gente precisa lembrar de como as operações elas são armadas e efetuadas. E então, gente, qual que é a resposta? Letícia D, 052. Mais alguém? Tem alguém usando o celular aí para fazer conta?
Nossa, de novo, mais uma ligação. Eu vou atender, porque talvez seja aluno. Quem está com uma calculadora na mão, tenta fazer essa continha. 52 dividido por 900 igual. Quanto é que dá? Sofia B de bola. Aí a Sofia usou a calculadora? Ok. Tá bom, então aí no caso não tem o que discutir. Usando a calculadora, alternativa B de bola. Tá? Aí a gente vai utilizar. Gente, ó, como hoje dá tempo, eu vou falar um pouquinho do algoritmo da divisão para vocês, em relação a essa questão. Tudo bem? E depois a gente faz, na próxima questão aí, um pouco de analogia e um pouco de raciocínio lógico aí. Vamos lá. Gente, a gente armou, né, aquela fração 52.900 avos, então a gente coloca dessa forma, abre a chave da divisão, o 900 dividindo o 52. Tudo bem? E a gente percebe, né, que o 900, ele não cabe dentro do 52. Quando não cabe dentro do 52, o que a gente faz? No dia da prova presencial, para esse tipo de conta, a gente vai ter que armar e efetuar. Parênteses, antes de vocês saírem, não esqueçam de me falar, não é, qual é a turma de vocês, tá bom? Fechando parênteses. Aí, o 900 não cabe dentro de 52. Qual é a primeira coisa que a gente faz? Escrevam aí no chat para mim, ou abram o microfone e respondam. Ninguém lembra? Eu vou avançar. Então, se não cabe, não é? Então, o que acontece? Coloca um número aproximado e põe uma vírgula. Certo. Então, é assim, só dando nome aos bois, não é? Coloca a vírgula por quê? Porque antes da vírgula tem a parte inteira. Isso, acrescento zero, né? Acrescento zero no 52. Porque assim, à direita e à esquerda de qualquer número, existem infinitos zeros que podem ser inferidos. Inferir é ler o que não está escrito. Mas na nossa organização decimal, a gente sabe que à direita e à esquerda de qualquer número publicado, existem infinitos zeros. Então,
No caso, quando a Sofia coloca lá, acrescenta o zero, a gente transforma o 52 em 520, porque a gente vai analisar agora a parte decimal. E para ficar claro que a gente vai analisar a parte decimal, a gente coloca a vírgula e um zero antes da vírgula para falar que na parte inteira são zero inteiros. Não existe um número 900 inteiro dentro do 52. Então, virando a página, fica como a Sofia colocou. A gente acrescenta o zero lá no 520 e coloca o zero vírgula embaixo lá no quociente. E começa a escrever a resposta. A gente na parte inteira, antes da vírgula, não cabe. Então, é zero inteiros. Agora, a gente pensa no zero decimal, a parte decimal. Então, a primeira casa depois da vírgula é a casa dos décimos. E aí a gente pergunta assim, se 900 cabe dentro do 520. E, de novo, não cabe. Então, na parte decimal, também é zero. Então, a gente acrescenta o zero decimal no quociente, na resposta, e mais um zero lá em cima, para a gente trabalhar agora. Se a gente já trabalhou a parte dos décimos, a gente vai trabalhar a parte dos centésimos, virando a página. Então, fica 5.200, 0,0. E agora a gente faz a pergunta de novo. Quantas vezes 900 cabe dentro dos 5.200? Agora sim, a gente tem uma resposta. Alguém sabe? Quantas vezes o 900 cabe dentro do 5.200? Por estimativa, se 900 fosse 1.000, não é? 5 vezes vai dar 5.000. E 6 vezes vai dar 6.000. Então, não é o número 6, é o número 5. Então, a gente acrescenta lá embaixo o número 5. 5 vezes 900 vai dar 4.500. E dos 5.200, a gente retira o 4.500. Se a conta acabasse aí, a gente teria resto 700. Então, na casa dos centésimos, é 5 centésimos. A divisão de 5.200 por 900 dá 5 centésimos. Agora, não acaba. A gente sabe que existe lá, em algumas situações, posto de gasolina, 3 casas decimais, casa de câmbio, 6 casas decimais, nanotecnologia, 9 casas decimais. Então, dependendo de um lugar onde a gente trabalha, existem aí o quê? Mais precisão. Então, tem algumas realidades, por exemplo, no comércio, basta trabalhar a parte dos centavos, não é? Décimos e centavos. Não precisa trabalhar para além disso, no comércio, em geral. Virando a página. Então, a conta pode continuar. A gente trabalha agora a parte dos milésimos. Para trabalhar a parte dos milésimos, a gente escreve lá o 7. 7 vezes 9 dá 6.300. E dos 7.000, a gente tira 6.300. Vira 700. De 7.000, tira 6.300. Resto, se a conta terminasse aqui, resto 700. E aí, como a gente fica claro, né, perceber que daqui para frente sempre vai ser o 7 e o resto 700. Então, dependendo do número de casas que a gente for trabalhar, a gente vai, o quê? Acrescentando 7.
e aí a gente fica claro que é uma dízima. Voltando lá na resposta, aqui, ó, 0,05. Teria duas respostas, a A e a B, que seria o 0,05. E depois a gente viu que na continuidade é 7. Então, quem respondeu B, respondeu corretamente. Nessa alternativa é B de bola. E aqui a gente lembrou um pouquinho aí como fazemos a divisão. Questão 4. Se não tiver claro, é só perguntar. Questão 4, gente. Olá, Pamela, ao dividir dois números inteiros positivos, obteve a dízima periódica 125,555. E aqueles três pontinhos, a reticência, eles nos informam que aquilo é uma dízima, né? Que aquele 5 lá vai se repetir ao infinito. A fração geratriz, ou a fração que gera essa dízima, pode ser identificada corretamente como? Qual delas? A, B, C ou D? Nessa daqui, a gente pode fazer um trabalho por eliminação, é a minha sugestão. Mas vejam aí, quem está com a calculadora pode calcular, e depois, talvez antes de usar a calculadora, usar um pouquinho aí o raciocínio lógico, e algumas coisas a gente consegue eliminar. Fazendo por eliminação, quais alternativas aqui caem fora? Ou quem tem a calculadora vai dar a resposta direta. Juan acha que é a A. Anthony acha que é a B de bola. Alguém pensou em eliminação? Por exemplo, alguém tem certeza de alguma dessas alternativas? Alguma que a gente, fazendo uma continha rápida, a gente tem certeza que não vai ser a resposta certa? Que alguma alternativa que a gente já poderia estar eliminando? Tem uma observação, né? Quando a gente trabalha por eliminação, a gente não tem uma solução rápida, né? Mas é uma forma, é um caminho, né, para chegar na resposta. Letícia respondeu B de bola. Tá. Gente, ó,
fazendo alternativa por alternativa. Alguém quer comentar alguma eliminação? Ah, eu não responderia essa por causa disso e disso. A alternativa tal, eu elimino por isso e por aquilo. Larissa também colocou B de bola. Às vezes, vocês possam estar avaliando que uma questão, ela tem uma pegadinha, né? Mas, na verdade, é assim, a linguagem, ela tem aí as suas sutilezas. Toda linguagem tem a sua sutileza, e a linguagem matemática também tem, né? A gente não pode esquecer aí dos detalhes da linguagem matemática. Então, comentando essa alternativa B de bola, né? Divisão por 10, a gente move a vírgula uma casa. Divisão por 100, a gente move a vírgula duas casas. Divisão por 1000, a gente move a vírgula três casas. Aí daria o 125, 555. E por que não seria a alternativa B de bola? Porque daria, na casa dos milésimos, uma conta exata, sem resto. Não dá a dízima. Então, a alternativa B de bola, ela vai dar uma conta exata. Então, não provoca a dízima. Agora, falando da alternativa A, né? Pensem que vocês têm ali 5 balas para dividir para 9 irmãos. 5 balas para dividir para 9 irmãos vai dar o quê? Quase meia bala para cada um. Vai dar um número 0, alguma coisa. Então, 5 dividido por 9 vai dar um número menor que 1. Então, o 125 lá nunca será alcançado. Se a alternativa A dá um número índice menor que 1, então, alternativa A, a gente pode eliminar também. A e B eliminados, sobra C e D. Eu vou falar da D agora, né? Porque a D, ela é parecida com a B de bola. E também parecida com a A. Porque 9.999 pode ser um número próximo de 10.000, né? E dividir 1.255 por 10.000, né, seria deslocar a vírgula 4 casas. E deslocar a vírgula 4 casas não vai dar um número inteiro. Vai ser, de novo, 0, alguma coisa. E lá no enunciado eu tenho o número 125 inteiros. E a dízima 55555 ao infinito. Então, a gente elimina a A, elimina a B, e acabamos de eliminar a D. No dia da prova, a gente travou a minha língua. A gente assinala a C, né? A gente assinala a C sem fazer conta, né? Não é o caminho mais curto, mas é uma forma de chegar. Mas o número 9, ele cabe 125 vezes, 555 numa dízima de 5 ao infinito, vezes dentro do número 1130. Tudo bem? De novo, se não tiver claro, é só perguntar, tá bom, gente? Se teve alguma falha aí na mensagem que eu passei, também é só perguntar. Se o áudio falhou, também é só perguntar. Gente, agora as questões que estão envolvendo a função, né? É gráfico de função. Eu fiz uma introdução de função lá na frente, e agora a gente, para alguns de vocês, talvez seja novidade, mas a gente vai trabalhando essa novidade. Se a gente usar um pouquinho aí de lógica, a gente não precisa de muito conceito para chegar na resposta. Virando a página, então.
a gente eliminou, né? Aqui. Essa questão daqui ainda é da mesma... não. Eu repeti a questão. Esqueci disso. Gente, ó, é a penúltima questão de hoje, que entra a questão da função. Lendo o enunciado para vocês. Questão 3 aqui. Olha lá. Uma indústria química, para produzir um determinado composto, tem um custo fixo de R$ 500, né? Se ela produz o composto ou não produz o composto, ela paga R$ 500. Então, para produzir, tem um custo fixo de 500 mais R$ 2 de custo por litro fabricado. Custa R$ 2 fabricar 1 litro, R$ 4 fabricar 2 litros e assim por diante. O custo total de produção é dado pela função Cx igual a 500 mais 2 vezes x. X é o quê? A quantidade de litros produzidos. Então, se eu produzir 1 litro, vai ser 2 vezes 1 mais 500. Se eu produzir 2 litros, 2 vezes 2 mais 500, e assim por diante. Onde Cx, C de x, né, é o custo em reais e x é a quantidade em litros do composto. O gráfico que melhor representa o custo Cx em relação à quantidade de litros do composto é alternativa A, alternativa B, alternativa C, alternativa D. Né? O que vocês acham aí? Os valores de x no gráfico, eles ficam na horizontal. E o Cx, que seria o y, eles ficam na vertical. Nessa indústria química, a produção é uma função. O custo é em função da quantidade produzida. Quanto mais produz, você mais gasta material. Por exemplo. Pela lógica de vocês aí, o que vocês acham? A resposta A, B, C ou D? Como que vocês arriscam aí? Vou dar uma dica, né? Então, custo fixo 500. De cara, por eliminação, qual seria o gráfico que a gente eliminaria para aumentar a chance do acerto? A gente elimina qual alternativa? Elimina a A. Mais alguma?
voltando para a dica do 500, custo fixo 500. Então, é assim, por exemplo, uma cabeleireira, não é? Se ela paga R$ 500 de aluguel, tendo ou não tendo cliente, ela continua pagando R$ 500 de aluguel. Então, no instante zero, se passou um mês inteirinho por causa da pandemia e não entrou ninguém na loja dessa cabeleireira, né? No salão de beleza dessa cabeleireira, o que que acontece? Ela vai pagar o aluguel de 500. Agora, se entrar uma freguesa, um cliente, o que que acontece? Vai ter que gastar um pouquinho de água, gastar um pouquinho de produto, não é? Gastar um pouquinho de eletricidade. Então, ela tem o valor do aluguel, que é 500, e mais as despesas para poder fazer o trabalho dela, por exemplo. Então, quando eu falo isso, né, o que que acontece? Quando X é zero, não tem litros produzidos, ou não tem fregueses aí, o ponto de partida é 500. Aí o Anthony chutou a C. E a gente tem duas respostas aí, elimina a A e chutou a C. Ok. Aí, ó, de cara, a gente elimina a D de dado. Porque o ponto de partida lá, quando X é zero, é o número 200, é 200. Então, esse número 200, ele não aparece no enunciado, né? Quando X é zero, na vertical ali, o número que aparece é 200. Nas alternativas A, B e C, né, quando X é zero, o 500 aparece nas três. Agora, no salão de beleza e na indústria, o que que acontece? Não existe menos um freguês, menos dois freguês, ou menos 1 litro produzido, menos 2 litros produzidos. Então, a alternativa A também elimina, porque não tem a parte negativa. A gente só pensa na parte positiva do gráfico. Aí sobrou a B e a C. Só que a B, apesar de estar escrito 500 ali, a linha azul, ela começa do zero. Então, não é B, porque tem um custo fixo de 500. Então, a alternativa B também cai fora, sobra a C. A alternativa C é a correta. Aí, por exemplo, se X é 1, o CX é 500 mais 2 vezes 1. Então, vai ser 502. Então, é um número que está para cima do 500. Então, a gente tem uma pista que é a C mesmo. O Anthony chutou certo. Tá? Eliminou a A, eliminamos a B e a D. Sobrou a alternativa C. Vamos lá. Virando a página. Se não tiver claro, é só perguntar. O Anthony caiu. Vamos lá, questão 4. Como tarefa de casa, um estudante teve que construir um gráfico abaixo. Né? A função a que esse gráfico corresponde é alternativa A, B, C ou D. Aí, pensem nos valores aí de tabuada mais fáceis de trabalhar. Pensem no, por exemplo, no x valendo 1 e no x valendo 2. E substituem naquelas equações ali. Né? A tabuada do 1 é fácil de fazer, a tabuada do 2 é fácil de fazer, e vocês pensem ali nos valores, substituindo uma vez o x por 1, e pensem que resultado vai dar para y. Substituem uma vez lá o x por 2, e vejam que resultado para y. Questão 4, a última de hoje.
Eu vou falar da alternativa A, né? Se x vale 1, 2, menos 2 vezes 1 vai dar menos 2. E se a gente olhar lá, quando x é 1, o gráfico ele tem valores positivos. Então, ele não vai dar um valor negativo. Testando 2 também, né? X vale 2. Vai dar menos 2 vezes 2. Então, vai dar menos 4. Y igual valendo menos 4. Para 2, a gente tem uma imagem que está lá em cima, né? Então, a alternativa A cai fora, né? Porque os valores de Y para 1 e 2 não têm valores negativos. Aí ficou mais fácil para vocês. Vocês acham que é a B, a C ou a D? Anthony D de dado. Mais alguém? Mais alguém arrisca? Testando a B agora. Então, se x vale 1, colocando o 1 no lugar do x, vai dar menos 1. Então, de novo, a gente tem um valor negativo. Se x vale 2, colocando o 2 no lugar do x, vai dar menos 2. Aí também vai dar um valor negativo. Então, a alternativa B de bola também ela cai fora. E a situação lá, ó, C de casa, y igual a x, se x vale 1, y valeria 1. E naquele gráfico, quando a gente procura o ponto que está lá acima do 1, de x, a gente vê a imagem dele valendo 2. Então, na frase C, x vale 1, y também é 1. X vale 2, y também é 2, porque sempre um é igual ao outro. Aí, não é o que está acontecendo naquele gráfico. Sobrou mesmo a D, D de dado. Parabéns, Anthony, é a D. Aí, no caso, testando a resposta, né? X vale 1, 2 vezes 1, 2. Então, ó, quando x vale 1, o ponto que está lá acima do 1, ele tem imagem no eixo de y, 2. Testando o 2 de x. No lugar do x, a gente coloca o 2. Aí fica 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4. Então, y valendo 4. Então, se a gente olha lá onde está o valor de x no eixo de x, o valor de 2 no eixo de x, a imagem dele lá em cima, o ponto marcado acima dele, ele tem uma imagem, não é? 4 no eixo de y. Então, está correto, é D de dado mesmo. Então, por hoje, a gente acabou. Eu vou desligar aqui a gravação, agradeço a participação de vocês. Continua aí, vocês podem conversar com a Milena ou fazer perguntas aí para mim sobre qualquer coisa que vocês quiserem. Então, interrompendo a gravação, muito obrigado pela participação.